Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje eu venho falar mais um pouquinho sobre a diferenciação do custo entre um inventário e uma holding familiar. Mas eu trouxe hoje números para que vocês possam visualizar como é grande, como é abrupta a diferença entre a constituição de uma holding familiar e a abertura de um inventário. Vocês podem observar que nessa tela eu apresento o valor de R$1 milhão como sendo um imóvel, tá? Esse imóvel ele foi comprado há cerca de 20 anos atrás pelo patriarca, pelo valor de R$300 mil, e hoje o seu valor de mercado gira em torno de R$1 milhão. Para a abertura de inventário, a Fazenda do Estado ela considera o valor de mercado para fins de cálculo do imposto de transmissão causa-morte. Então, por isso que o imóvel valendo R$1 milhão é esse valor que é informado no inventário, sob pena da Fazenda recalcular e cobrar a diferença do imposto. Além dessa diferenciação, nós vamos demonstrar aqui todas as custas que se tem com o inventário e com a holding, e aquelas que se distinguem uma da outra. Então, a primeira custa que eu faço questão de frisar são as custas cartorais. Tá? Aqui no Amazonas, diferente de outros estados, não é cobrado um percentual em cima do valor do imóvel. E sim existe uma tabela do imóvel de R$1 milhão, a escritura no cartório de notas sairia por R$ 15.401,30, tá certo? Continuando. Enquanto que para a abertura da holding é necessário que abra-se uma empresa junto à junta comercial do Estado, para a abertura do inventário, claro, óbvio, não há uma abertura de empresas, então não existe custas com a junta comercial. ITBI. Então, no caso de abertura de inventário, não existe cobrança de ITBI, que é o imposto de transmissão de bens imóveis entre vivos, certidões. Com a abertura do inventário, são exigidos alguns documentos, entre eles certidões de óbitos, certidão de casamento, certidões dos imóveis, então vai ter certidões de ônus, de gravames, e todas essas certidões juntas que têm que ser atualizadas, elas giram em torno de R$2 mil para a abertura do inventário, tá certo? Além das certidões, nós vamos ter ao final do inventário a necessidade do registro desse imóvel, né? E o registro do imóvel aqui no estado do Amazonas, da mesma forma que ocorre com a escritura, ela também obedece uma escala, e que é a mesma da escritura. Então, por isso que os valores são similares. Prosseguindo, meus amigos. Em relação ao imposto de transmissão causa-morte ou doação, aqui no estado do Amazonas é um dos melhores lugares para se constituir uma holding. Por quê? Porque aqui o imposto é 2%. Nós vamos falar isso depois, quando a gente for tratar do domicílio fiscal mais vantajoso. Tanto o inventário quanto a holding, como eu vou mostrar adiante, o percentual de ITCMD em cima do valor de imóvel é R$20 mil. Tá? É 2%, desculpa, o que equivale a R$20 mil em relação ao imóvel no valor de mercado, como nós estamos demonstrando a seguir, tá certo? Além disso, além do ITCMD, nós vamos ter a custa com advogado. Aqui no Amazonas, nós temos a tabela da OAB, né, que determina o mínimo, né, de honorários a serem cobrados por determinados atos dos advogados. Aqui o mínimo percentual cobrado pela tabela da OAB é 6%. Então, no inventário, onde um imóvel vale R$1 milhão, onde o patrimônio vale R$1 milhão, os honorários advocatícios aí sairiam em torno de R$60 mil. Além disso, nós teríamos, caso fosse a constituição da holding, nós vamos ver isso, o auxílio de um contador assistente. No inventário não é preciso, a não ser, claro, que seja um inventário extremamente complexo, onde seja necessário o auxílio de um contador para fazer a aferição dos bens que existem, mas, via de regra, não é necessário. Tá certo? Passamos agora, então, a fazer esse comparativo em relação à holding familiar, né? Quanto sairia a holding nesse mesmo cenário?
Qual seria esse cenário? Um imóvel que há 20 anos foi comprado pelo patriarca pelo valor de R$300 mil, tá certo? Então vamos seguir. Olha só, aí nós vemos a primeira diferença gritante, né? Porque no inventário nós somos obrigados a utilizar o valor de mercado, ou seja, R$1 milhão. Para a constituição da holding, de forma diferente, nós temos a opção tanto de utilizar o valor declarado, o valor de compra que está declarado no imposto de renda, ou o valor de mercado. Claro que para fins de impostos, como nós vamos ver lá adiante, é muito mais vantajoso para o patriarca, para a família, que seja integralizado o capital na holding familiar pelo valor declarado, tá certo? Então nós vamos tirar por base daqui para frente o valor de R$300 mil. Cartórios. Enquanto o inventário, como eu havia dito, nós teríamos aqui no Amazonas um custo de R$15.401,30, para a constituição da holding, nós não teríamos custo nenhum em relação à escritura pública, tá certo? Então aí nós já vemos o primeiro choque de valores, né? Onde é cobrado R$15 mil e na constituição da holding não é cobrado nada. Prosseguindo. Por outro lado, como eu havia dito, no inventário, que não se cobra nada para a junta comercial, para a constituição da holding é necessário pelo menos 3 atos, né, numa holding comum, 3 atos de junta Jusceia, que vai girar em torno no total aí de R$ 1.200. E TBI. Da mesma forma que no inventário não há cobrança de TBI, a holding também não. E isso é uma previsão constitucional, certo? A Constituição permite, no seu artigo 156, que pessoas integralizem capital social da sua empresa com patrimônio imóvel, né? E aí não irá incidir TBI nessa transação, tá certo? Continuando, meus amigos, certidões. Também, da mesma forma que no inventário exige R$2 mil para as certidões, por outro lado, na holding familiar não existe esse custo, ou seja, veja, só aí nós já conseguimos perceber a economia que a holding familiar apresenta para a família, né? Cartório, registro de imóvel. Aí sim, aí os dois vão ter despesas de registro de imóvel. Só que qual é a diferença aí? A diferença é que enquanto no inventário, aqui no Amazonas, nós vamos pagar R$15.401,30 de custas para o registro de imóvel, para uma holding familiar aqui no Amazonas, nós iríamos pagar R$5.143,90. Imposto de transmissão causa-morte e doações. Enquanto no inventário, como eu havia dito, nós gastaríamos 2%, R$20 mil, que se refere a 2% de R$1 milhão no imóvel, na holding familiar, como nós utilizamos o valor de R$300 mil, né, para a integralização dos imóveis, esse mesmo percentual de 2% vai ficar em R$6 mil. Advogado, né, como eu disse, a tabela da OAB aqui cobra em torno de 6%, né, mínimos para a abertura de inventário que o advogado deve cobrar. Com a holding familiar, nós não trabalhamos com percentual, nós trabalhamos por hora trabalhada, né? Então, uma holding familiar com um imóvel, com um patrimônio para se constituir uma holding, em tese, cobra-se aí em torno de R$16 mil, R$17 mil para a sua constituição, que é o tempo que se gasta, né, de dedicação, né, intelectual do advogado na constituição da holding em todas as suas etapas, tá certo? Seja ela reuniões, elaboração do contrato, acordo de sócios, enfim, tudo que envolve a constituição de uma holding familiar. Contador, como eu disse, no inventário não é necessário o contador, a não ser que realmente exija cálculos complexos, o patrimônio seja muito grande, envolva ações, enfim, algo do gênero. Mas, via de regra, o contador não é necessário na abertura do inventário, mas é necessário na constituição de uma holding. E um contador de mercado, assim, no mercado se cobra em torno de R$1.200, R$1.500 para a abertura de uma empresa, né, de uma holding. Veja só, números. Enquanto que no inventário, nesse cenário de um imóvel que foi comprado a R$300 mil há cerca de 20 anos atrás e hoje vale R$1 milhão, a gente gasta no inventário R$112 mil
R$ 802,60. Com a constituição da holding, nós gastaríamos cerca de R$ 30.343,90. Então, vejam o quanto é diferente o valor e como o inventário é extremamente mais caro se formos levar em consideração a constituição de uma holding. Isso representa uma diferença, meus amigos, em torno de R$ 82.458,70. É muito dinheiro, né? É muito dinheiro. Então, isso acontece muito e é muito comum a gente perceber que famílias que não possuem liquidez, elas não conseguem inventariar, elas não conseguem tomar posse, elas não conseguem dispor do seu patrimônio porque não possuem dinheiro. Não é todo mundo que, mesmo tendo um imóvel de R$ 1 milhão, não é toda família que tem liquidez para gastar R$ 112 mil para a abertura de inventário, mas R$ 30 mil se torna mais viável, é mais aceitável, é mais fácil de se conseguir, não é? Então, veja que a diferença é muito grande e representa em torno de 73% de diferença se comparado ao inventário. Tá certo, meus amigos? Então, acredito que com o que foi dito aqui ficou bem claro a vantagem econômica, né, da holding em relação à abertura de um inventário, o quanto isso realmente traz benefícios para a família, né, de ordem econômica, além de deixar tudo tranquilo, tudo resolvido, né, ainda em vida, sabendo exatamente o que vai acontecer. E bem pior que isso, sem perder a gestão e o poder sobre os seus bens. Tá certo, meus amigos? Era isso que eu tinha para falar. Tá? Em outros vídeos eu vou tentar falar um pouco mais sobre essa questão do domicílio fiscal mais vantajoso e das características, né, das cláusulas de segurança que nós colocamos na holding para que vocês possam ter cada vez mais conhecimento acerca desse instituto tão importante e tão pouco conhecido aqui no nosso país. Tá bom, meus amigos? Muito obrigado pela atenção. Até a próxima.